Você já ouviu falar do feedback sanduíche? Deixa eu fazer uma pergunta. Você que me acompanha aqui no canal, você que é um corretor de imóveis, você que é um gerente, você já recebeu algum feedback? É uma ferramenta que deve e pode ser usada tanto do líder para o liderado, quanto do liderado para o líder. Então, se você é um gestor, você pode utilizar essa ferramenta com o seu corretor, com a sua assessora, com o financeiro, com a pessoa do seu financeiro. Se você é um corretor de imóveis, você pode utilizar essa ferramenta junto ao seu gestor, seu gerente, ao seu diretor, ao seu líder. O desafio, e é esse desafio que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, é: será que o feedback sanduíche é de fato ainda a melhor forma de desenvolver uma pessoa? Vamos assistir essa aula, vamos assistir esse vídeo? É sobre isso que a gente vai abordar. Eu quero trazer para você, corretor, gerente, diretor, você que é líder, você que é dono de imobiliária, você que é um corretor que busca seu desenvolvimento, uma perspectiva da metodologia QR sobre a melhor forma, ou se ainda é o feedback, a melhor forma de se desenvolver uma pessoa. Então, fica comigo até o final, você vai se surpreender com aquilo que você vai ouvir e aprender. E será que o feedback ainda está sendo usado nessa nova economia? Matheus, é com você, somos a Posa. Vou trazer agora a perspectiva da metodologia QR para você, onde nós já passamos pelo feedback sanduíche e hoje nós temos uma forma, um olhar diferente. Se esse assunto faz sentido para você, ou se o que nós temos compartilhado aqui no YouTube tem, de alguma forma, trazido uma perspectiva de resultado, de performance, levado você para um outro nível profissional, como pessoa. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguma pessoa, do mesmo jeito que a minha intenção é trazer aqui uma mensagem de desenvolvimento, você também pode ser esse agente da transformação e levar essa mensagem para uma outra pessoa que faça sentido, que possa estar nesse momento precisando ouvir essa mensagem desse vídeo sobre a falácia do feedback. Aproveita, assina o nosso canal, nos presenteie, nos honre com o seu curtir, pois dessa forma você traz para o algoritmo do YouTube uma conversa, um sinal que esse vídeo ele tem relevância, ele tem ajudado você e dessa forma esse algoritmo do YouTube semeia, espalha a nossa mensagem para mais pessoas aqui no YouTube e dessa forma a gente consegue seguir com o nosso propósito aqui de fato, compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos literários com mais pessoas e ampliar nesse ambiente um diálogo para que possamos cada vez mais que nossas divergências se transformem em convergências. O que fala o feedback sanduíche de uma forma resumida e objetiva? Você convida a pessoa para conversar, né? Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, onde você vai relatar uma situação que aconteceu e, ao seu olhar, aquela situação não aconteceu da melhor forma, você não gostou, você não ficou satisfeito, não seguiu as regras ou o normativo da sua empresa, enfim. Né? E você convida a pessoa para dar um feedback. E por que sanduíche? Porque, segundo esse conceito, você deve sempre começar elogiando a pessoa em alguma coisa, né? Então, você começa elogiando: ô Guilherme, quero aqui te parabenizar pelo seu trabalho, você está chegando no horário certo, você viu que você deu retorno para Dona Catarina, para fulano de tal, legal, você está aí empenhado. Então, você começa sempre com um elogio, com algo positivo. Após isso, você vem com algo negativo, que é, de fato, o motivo pelo qual você convidou aquela pessoa para estar com você. Então, você começa com um lado positivo para falar que você é um cara bacana, que você é um cara legal, né? Que essa conversa, com essa bate-papo, com essa reunião não vai ser tão tensa, que não tem problema nenhum. Então, você começa semeando terreno com uma coisa boa, entra com uma coisa negativa, e aqui que está o grande ponto de atenção. Então, você cria o atrito logo em seguida, depois desse atrito criado, na esperança que a outra pessoa entendeu, compreendeu, aceitou, você finaliza de forma positiva, para que a pessoa saia feliz
contente, energizada, né? Então, esse é o conceito do feedback sanduíche. Mensagem positiva, mensagem negativa, aqui negativa no sentido de aqui você traz o fato que motivou essa reunião, essa conversa, e finaliza para que todo mundo vá embora, mais uma vez trazendo algo positivo da pessoa, reconhecendo, enfim. Qual é o grande ponto aqui que eu quero ampliar essa perspectiva para você? Feedback sanduíche funciona? Isso quem vai me dizer é você que já participou ou que pode vir a fazê-lo. Eu não estou aqui para trazer respostas, mas fazer perguntas para ampliar sua perspectiva e você, dentro dessas perguntas que eu vou lhe fazer, entender o que é melhor dentro da sua perspectiva de gestor, de líder, de corretor, de pessoa, de ser humano, de indivíduo. O que eu trago para você? Ao ter uma conversa com uma pessoa, pela primeira vez, positiva, negativa e positiva, se você não o fizer dentro de uma situação racional, ou seja, longe do momento que o fato aconteceu, que é, no meu exemplo aqui, o fato negativo, será que você vai deixar a sua emoção governar a sua fala? Será que você não vai deixar? Será que você não deixa a sua emoção governar a sua fala? Porque acabou de acontecer. Você imediatamente chama o seu corretor para dar um feedback, desenvolvê-lo, fazê-lo aprender, perceber que aquela situação não pode mais acontecer. Aí você, conhecedor do feedback, chama o seu liderado, o seu corretor e começa dentro daquele ambiente, próximo àquele ambiente, o próximo ao tempo que o fato aconteceu, começa. Guilherme, você é um cara muito legal, um cara muito bacana, porque geralmente quando a gente está com o lado emocional mais aflorado, né, a velocidade da nossa voz é outra, a intenção é outra, porque você começa a falar, né? Começa falando de situação positiva, mas na verdade o que você quer já é ir para o lado negativo, para o ato de fato, né? Você quer chegar de fato para corrigir, para não permitir que aquilo mais aconteça. Então, a pressa, velocidade, por causa que você está com uma emoção ativa, ela traz uma percepção para outra pessoa um pouco diferente, né? Porque o teu padrão, o seu comportamento, ele não vai estar regular, ele não vai estar estabilizado. Por mais que você tenha a técnica, dentro desse contexto que eu acabei de narrar, que você traz o feedback logo após ou próximo ao momento do erro, entre aspas aqui, esse feedback sanduíche não passa a ser percebido como, de fato, um desenvolvimento, porque você traz a sua perspectiva, muitas vezes você não permite que o outro fale, porque a emoção toma conta da sua ação, do seu racional, e, de fato, a outra pessoa acaba recebendo um feedback e não um feedback, como a gente diz aí. Faz sentido para você? Vamos trazer uma outra perspectiva. Vamos colocar que você não faça o feedback logo após ou logo no momento que aconteceu o fato. Seja você corretor, seja você gestor, tá? Gerente da empresa ou dono da imobiliária. Passou-se um tempo, passou algumas horas, passou um dia, e você chama a pessoa para conversar. E utiliza mais uma vez o feedback sanduíche. Começa a conversa, positiva, elogia, acolhe, reconhece, porque o feedback é isso, né? Traz a parte positiva, reconhece. Para entrar com a parte negativa, negativa dentro desse contexto é, de fato, que você motivou essa conversa, é o ato que você quer corrigir, né? Desenvolver, entre aspas. Então, você traz o lado positivo de reconhecimento, traz o negativo de desenvolvimento e finaliza com a parte positiva, né? O sanduíche é positivo, negativo e positivo, para que todos saiam felizes da vida. Todos saiam daquele ambiente na compreensão do desenvolvimento, da absorção, da importância daquela relação, daquela conversa. E, de fato, é possível, fora do acontecimento onde o emocional está aflorado, que dentro desse ambiente mais racional, onde a emoção está mais neutralizada, que a outra pessoa te ouça, te perceba, te até entenda o seu olhar e a sua perspectiva, dentro de uma estrutura, porque a técnica, o feedback sanduíche, ele traz essa sugestão, essa direção de positivo, negativo e positivo, mas que, de fato, precisa aí também de uma estrutura de conversa. Só que ainda dentro desse ambiente, utilizando ainda o feedback positivo, eu quero fazer uma pergunta. Imagina que esse feedback, essa conversa aconteça uma vez que você tenha aceito. Passa mais um tempo, a pessoa te chama de novo, chama a segunda, chama a terceira, chama a quarta. Que isso aconteça mais algumas vezes nesse sentido.
Que a pessoa te chama, começa te elogiando, negativo, positivo. Pergunta, será que em algum momento, quando essa pessoa te convidar e começar a conversar com você, e começar a te elogiar, o que que acontece? Você vai pensar, né? Já conheço essa história, já conheço essa situação. Meu Deus, já passei por isso. Meu Deus, a pessoa ainda está no lado positivo, ainda está falando aí muitas vezes, te elogiando, te reconhecendo, e você já está. Fala logo, Guilherme, o que que eu fiz? Fala logo o que que eu fiz, que eu já sei que eu fiz, já devo ter feito alguma coisa errada, para você estar falando assim comigo, e rapaz, já sei o que aconteceu. E aí a pessoa acaba por se envolver naquela emoção e vomitar, nem utilizar mais o positivo, negativo, positivo, e fala logo o problema e acaba não ouvindo a outra pessoa, e a outra pessoa entra já, porque o emocional também já está ativo na negatividade, já começa a ficar reativo, ninguém ouve mais ninguém, está um agora defendendo a sua posição de quem está certo, de quem está errado, ninguém está mais para observar as perspectivas individuais de cada um para que, assim, se possa ter uma convergência do que cada um observou diante daquele acontecimento. E, bicho, é uma coisa de louco, eu sei bem como é que é isso. Já eu, falando em primeira pessoa, já fui o fodbicado, já fui a pessoa que deu feedback e já observei durante muito tempo diversas sessões ou situações onde essa ferramenta de feedback sanduíche foi utilizada. Toda vez que você vai dar um feedback, você tem como primícia básica trazer, ou você traz, o seu olhar sobre aquele acontecimento. E aí o teu olhar, ele vem com as suas crenças, ele vem com os seus traumas, ele vem, por mais que você já se considere mais experiente, por mais que você já observe que você é uma pessoa mais madura em uma posição, seja você corretor mais uma vez, você gestor, você traz o seu mundo diante daquele fato. E toda vez que a gente traz o nosso mundo para conversar com alguém, a probabilidade da outra pessoa não se reconhecer naquele mundo que você traz é muito grande. E que está, talvez, a grande sacada da metodologia ao acompanhar, ao pesquisar, ao estudar, ao trazer os dados da utilização dos feedbacks dentro das organizações, das imobiliárias que a gente tem aqui dentro do nosso projeto, que a gente faz mentorias, que a gente faz um acompanhamento mais próximos aos gestores e aos seus liderados, seus corretores, e a gente começa a observar de fato que isso não estava mais acontecendo. E como eu falei, né, em regra de trazer o seu mundo a uma fala onde eu estou certo, você está errado. E aí, toda vez que você tem a intenção de estar certo e o outro errado, por mais que você esteja certo, a outra pessoa sai dessa relação como perdedora. E ninguém que se sente perdedor tem potência para evolução. Faz sentido para você? E aí a gente chegou no que a gente fala hoje de falar de feedback. Eu vou trazer como é que a gente tem buscado desenvolver os nossos gestores, os nossos mentorados, donos de imobiliárias, eles utilizarem a metodologia QR em suas equipes, em suas organizações, tem nos mostrado um resultado bastante satisfatório ao buscar, né, ampliar a sua própria perspectiva e entender que aquilo que aconteceu não é sobre estar certo ou errado, é sobre o olhar da pessoa, corretor, gestor, diante daquele contexto, e eu, ao passar para ela a minha perspectiva, não é sobre a minha perspectiva estar certa, mas sim apenas o meu olhar sobre aquele fato. E aí tem uma possibilidade, a gente tem observado isso, de um diálogo muito mais amplo. O grande ponto central, e eu quero relatar aqui, que geralmente o feedback ele tem uma velocidade maior, ou seja, a necessidade de término, tempo para terminar. É uma reunião com horário de término. E toda vez que a gente entra numa relação tendo uma, abre aspas, obrigação de finalizar, seja por qual motivo for, a gente não permite que se desenvolva, de fato, um diálogo onde cada pessoa expresse o seu olhar diante da situação. Porque a tua vontade ou a tua necessidade de finalizar aquele contato, aquela reunião, acaba por acelerar e findar, dessa forma, mesmo que inconsciente, o seu olhar para, na sua melhor intenção,
acreditar que você está ajudando a outra pessoa. Mas lembre-se, a sua ajuda é na sua perspectiva e não, ou nem sempre, a outra pessoa percebe dessa maneira, né? Então, como é que a gente faz? Então, anota aí umas formas que a gente vai conversar com as pessoas e a gente fala com as pessoas, tá? Observei alguma coisa que talvez eu faria diferente, que eu desejo que ampliar a tua perspectiva sobre aquela ação, sobre aquele contexto, sobre aquilo que você fez, eu trago da seguinte forma, exemplo, uma frase. Maria, Sabrina, quero trazer para você aqui 3 coisas que funcionaram para mim. E ainda compartilhar o que passou pela minha cabeça, bicho, quando eu vi você apresentando aquele imóvel daquele jeito. Perceba que você está falando sobre você, não é sobre outra pessoa. E quando você fala o que passou pela sua cabeça, o que passou pela sua cabeça não necessariamente foi o que passou pela cabeça do outro, não trazendo para ela, assim, uma reação de ataque ou fuga ou de negação em cima do que você busca trazer agora na sua fala. Uma outra forma de a gente trazer esse desenvolvimento para o nosso liderado ou para o nosso líder é muitas vezes eu falar dessa forma. É assim, Maria, João, esse atendimento eu faria dessa forma. Vê se faz sentido para você. Geralmente, quando a operação 1.0 vai utilizar o feedback sanduíche, ele faz uma narrativa. Você deve fazer assim, ou você deveria fazer assim. Na metodologia, nós vamos falar, é assim que eu faria. Perceba que, mais uma vez, na operação 1.0, a narrativa é imposição do meu mundo sobre o seu. Eu certo e você errado. Hoje, na metodologia QR, eu busco trazer o meu mundo como uma perspectiva possível para que você, possa ampliar, se assim entender que vale, ou que é reconhecido como possível, como é reconhecido como interessante ou que faça sentido para você, o meu mundo eu compartilho. A gente cria uma fala junto. Uma outra forma que eu vou trazer para você é, Operação 1.0 vai trazer. Você precisa melhorar suas habilidades de comunicação. Você precisa melhorar suas habilidades de apresentar o imóvel, de fazer o atendimento. Você precisa melhorar suas habilidades de... Enfim, fazer qualquer coisa. Na metodologia hoje, nós vamos falar. Foi exatamente fazendo isso. Aí você traz o ponto que muitas vezes é o ponto de associação da sua observação de uma ação que o seu líder ou liderado executou e você deseja compartilhar com ele uma situação para ampliar, mais uma vez, a perspectiva dele, e você traz, ó, quando eu fiz esse atendimento, foi exatamente quando eu me perdi totalmente e a venda se desandou, meu cliente ficou chateado, ou eu mesmo não conseguia mais ouvir a outra pessoa falar e, bicho, foi uma confusão lá em casa com a minha esposa. Estou aqui trazendo uma narrativa que você pode usar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, porque ao olhar da metodologia, que existe a vida em abundância, não existe vida pessoal ou profissional, existe a vida. Então, a técnica, a metodologia, ela serve tanto para as duas percepções, vamos botar assim, de mundo, onde você socialmente convive e se desenvolve também, né? Então, assim, não é sobre estar certo ou errado, é sobre a minha perspectiva e ela somente é a minha perspectiva e não necessariamente é a sua, ou estou certo ou você errado, ou vice-versa. E por último, operação 1.0, a narrativa dentro desse feedback vai dizer: você não tem um pensamento estratégico? Imagina você ouvindo que você não tem um pensamento estratégico quando você percebe que você acabou de utilizar um pensamento estratégico. Porque o que é pensamento estratégico? O que é pensamento estratégico para mim não é pensamento estratégico para você, ou vice-versa, né? Nós podemos ter percepções, podemos ter aprendido sobre pensamentos estratégicos de formas diferentes, distintas, ou muitas vezes aprendemos dentro do mesmo livro, dentro do mesmo vídeo. Só que nós tivemos percepções e aplicações diferentes, e não é sobre estar certo ou errado, é sobre percepções, relações, vidas totalmente distintas e diferentes. Na metodologia QR, como é que a gente vai abordar uma situação dessa? Eu vou dizer, Guilherme, eu me esforço, eu estou aqui nesse momento conversando com você, estou aqui nessa conversa com você, estou de fato me esforçando para poder compreender a sua perspectiva sobre esse assunto. A gente poderia te fazer uma pergunta, poderia compartilhar um acontecimento que passou na minha vida, para ver se de fato isso que eu vou te narrar tem associação com o que você está me dizendo, para eu ter uma melhor compreensão do que você me diz. Posso dizer, Guilherme, estou aqui comprometido em poder entender
a sua estratégia, compreender a sua técnica que você busca aqui compartilhar comigo. Estou aqui, de fato, atento para poder entender o nosso plano estratégico para 2023. Guilherme, eu estou aqui, de fato, totalmente envolvido e disposto a poder entender o que você vai trazer para mim, qual a tua perspectiva sobre o plano estratégico da empresa para 2023, para a semana que vem. Mais uma vez, o mais importante de tudo que eu quero trazer para você não é sobre qual técnica faça mais sentido para você. Espero que a metodologia nessa última talvez possa ter estimulado reflexões e essas reflexões possam ter ampliado o que você entendia, vamos botar assim, sobre feedback, ou como utilizar uma comunicação menos reativa e mais com maior conexão para que as próprias divergências se tornem convergência e assim todos possam evoluir, né? Mas que você esteja presente, que o seu mundo, que o seu olhar, que aquilo que você percebe como certo ou errado, estratégico, uma boa venda, uma venda ruim, como um resultado que poderia ou deveria ser diferente, ou como uma irresponsabilidade, é apenas o seu olhar sobre aquele fato, sobre aquela situação, e não diz sobre a minha perspectiva, e muito menos não diz sobre a minha pessoa. É sobre você e não sobre mim. É sobre aquilo que você agiu, percebeu, executou ou fez. Não é sobre a minha pessoa. Eu estou aqui e podemos buscar, cada um dentro da sua perspectiva, numa comunicação, num diálogo, onde as nossas vozes interiores se sejam neutralizadas, onde a permissão de ouvir cada um a sua perspectiva permeie esse ambiente, onde o bem ou o mal, certo ou errado, alto e baixo, essa dicotomia social que nós que nós aprendemos, vamos botar assim, seja neutralizada e, de fato, nós tenhamos aqui um paradigma, vamos colocar, de parceria, de humanidade compartilhada, para que juntos possamos chegar em uma solução, para que a transformação e a maneira como cada um olha para si mesmo possa ser ampliada. Desejo que você tenha recebido essa mensagem de uma forma muito carinhosa, que foi a intenção que eu busquei trazer esse vídeo. Eu, como gestor, como líder, como corretor, como liderado, como ser humano, gostaria, talvez, de receber, de ouvir, de dialogar com você por mais vezes dentro desse ambiente, onde as perspectivas sejam individuais, mas que a busca da transformação do nosso eu seja, de fato, a faísca dessa conexão. Sou Guilherme Machado e convido você a caminhar junto com a gente para um desenvolvimento de um mercado imobiliário mais humano, onde as pessoas sejam, de fato, o centro de todo o nosso olhar dentro da sua individualidade. Quinta-feira, às 20 horas, espero encontrar e ser merecedor mais uma vez da sua companhia. Uma grande semana para você, Deus te abençoe, te ilumine e que você lembre-se sempre, você é a luz. Um beijo para você, fica com Deus, até quinta-feira.